Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o economista Paulo Pereira Miguel. Ele é diretor de investimentos do Julius Baer Family Office, uma das mais tradicionais gestoras de fortunas do mundo. Tudo bem, Paulo? Obrigado pela gentileza. Obrigado, Lucas. Prazer estar aqui com você. Paulo, para a gente abrir essa entrevista, quero ser uma pergunta já bem direta sobre a recuperação da economia brasileira, os cenários que vocês estão projetando. Teremos uma retomada rápida, lenta e gradual, ou podemos enfrentar um período um pouco mais longo de recessão? Como vocês estão enxergando o cenário? Tá. Bom, acho que tivemos notícias positivas nas últimas semanas. Logo após o momento mais agudo da pandemia, as expectativas de atividade caíram para números bem piores do que o que a gente acabou observando nos últimos 2 meses, né? Chegamos a ter projeções de queda do PIB aí acima de 7% neste ano, quedas no segundo trimestre, particularmente, de até 13%. Os números foram melhores que isso até agora, né? A gente as projeções hoje são para uma queda de 9% no segundo trimestre, e para o ano como um todo já estão aí na casa de 5, entre 5 e 6. A nossa projeção, com todas as incertezas, né, naturalmente, que são muito maiores do que o usual agora, mas um número perto de -5 parece plausível, né? A gente tem já uma retomada, por exemplo, a parte de bens, vendas no varejo já retomou metade do que caiu em março e abril, né, em junho. Tivemos dados mais positivos em emprego, embora o desemprego esteja muito alto, a perda de vagas formais praticamente zerou agora em junho. E eu acho que o Brasil passa mais ou menos pelo que a gente observa no resto, nos principais países, né? Quer dizer, uma afundada rápida no segundo trimestre, mas já a partir de maio, com o início da abertura das atividades, uma retomada rápida nos setores que são menos sujeitos às limitações do distanciamento social, produção de bens, vendas de varejo em muitos setores, mesmo empregos, a gente tem visto dados melhores em muitos lugares do que o que se temia, né? Então, essa primeira fase, já para ir direto à pergunta agora, essa primeira fase ela tem uma cara, para usar a imagem que tem sido usual, de V, né? Porque é um efeito, uma descompressão daquele momento mais agudo da parada, né? O que nós temos uma incerteza muito grande é em relação ao que vem depois, né? Justamente após essa descompressão, a gente tem desafios, né? Primeiro, a passagem, como se fosse a passagem de bastão, né? Dos auxílios governamentais, que são comuns aí em vários países, no nosso caso, sobretudo o auxílio emergencial de R$ 600. Em algum momento ele vai cessar, ainda que dê margem ou de origem, né? Um programa de sustentação de renda ampliado, né? Em relação ao que é o Bolsa Família, mas não vai ser nesses valores que estão sendo pagos hoje. Então, tem um desafio de transição desse momento de auxílios públicos, que foram e são ainda essenciais, para uma retomada liderada aí pela volta de consumo e investimentos, né? Então, tem também aí o desafio mais estrutural de setores que vão ter mais dificuldade de voltar, pelo menos até enquanto não aparecer uma solução mais definitiva para as atividades que têm distanciamento social. O desemprego elevado pode levar também a obstáculos mais estruturais ao consumo, comportamento mais prudencial das pessoas e das empresas, né? Então, tudo isso leva a uma situação, uma possibilidade de que após essa retomada a gente perca a força, né? O desafio é a partir do quarto trimestre, sobretudo, quando justamente essa transição vai ter que ocorrer, né? Podemos perder força, tanto que as projeções para o ano que vem são de recuperação aquém do que vai ser a queda deste ano, né? Mas eu não descartaria surpresas positivas, e há muitas razões, se a gente continuar tendo, vamos dizer, melhorias aí na convivência com o vírus, e eventualmente uma vacina que vem se tornando cada vez mais provável aí no nosso acompanhamento aí para o primeiro trimestre, talvez, de 2021, a gente pode ter surpresas positivas em 2021, mas hoje a incerteza é muito grande. Então, em resumo, eu diria que a gente tem uma retomada inicial forte e depois uma coisa um pouco mais desafiadora, talvez com uma inclinação menor para frente.
Então, falando desse desafio da transição, né, como você destacou, falando então um pouco do papel do governo nesse, eu não sei se a gente pode falar pós-pandemia, mas já com a pandemia controlada, provavelmente já com uma vacina à disposição. A gente vê que parece que tem uma queda de braço ali no governo. Alguns defendendo a volta da agenda fiscal, né, compromisso com o teto de gastos, mas tem uma ala já um pouco mais desenvolvimentista, que pretende focar em ampliar gastos com obras, principalmente em infraestrutura. Qual caminho o governo deve tomar na sua avaliação? Assim, o que você acha que vai ser fundamental para o país retomar a confiança, retomar os investimentos e poder ter uma recuperação econômica mais consistente? Eu acho que, em primeiro lugar, nós temos uma vantagem, quer dizer, uma situação que para nós é inédita, que é os juros no patamar em que estão. E mais um corte aí no início de agosto pelo Banco Central, a taxa Selic em 2%. Essa condição ela precisa ser mantida, ela precisa ser alongada o máximo possível, porque o juro baixo e a confiança de que ele pode permanecer baixo são essenciais, é um dos itens essenciais para que a gente tenha um afrouxamento do que a gente chama de condições financeiras, né? A gente viu quedas nas taxas de juros de longo prazo aí nas últimas semanas, isso é bastante positivo, né? Facilita a retomada, reduz o custo financeiro das empresas, e essa situação depende bastante de uma sinalização consistente a respeito da manutenção do teto de gastos. Eu acho que esse é um ponto importante, a gente não pode abandonar o regime fiscal que nós temos hoje, porque ele é um pilar fundamental, tem um desafio que se tornou maior ainda com a pandemia, né, o aumento do endividamento. Então, abandonar ou flexibilizar sem contrapartidas o teto de gastos, eu acho que seria temerário e poderia reverter ou abortar essa possibilidade de juros baixos e adicionar um problema em cima dos que nós já temos. Natural que em momentos desse tipo se fale em estimular também com política fiscal. Eu acho que esse vai ser um debate bastante intenso no segundo semestre. Nós temos aí, a partir de agosto, a discussão do orçamento do ano que vem, né? E ali tem um contexto em que provavelmente o auxílio emergencial é a gênese de uma ampliação dos programas de renda mínima, né? Ainda que de maneira mais focada. Eu acho que isso é desejável. E o desafio é achar dinheiro no orçamento. Então, esse vai ser um debate importante, que diz respeito a alterar gastos e, né, achar espaço dentro do orçamento que nós temos. Quanto a obras, eu acho que o desafio principal ele é de mobilização de recursos do setor privado. Claro que o governo pode ter um papel no sentido regulatório, no sentido de reduzir amarras, né? A gente viu avanços aí, por exemplo, agora no setor de saneamento, que já está em atividade, né? A gente começa a ver um aquecimento aí na mobilização do setor privado para levantar recursos para investimentos. Esperamos que vai haver um movimento grande de investimentos nesse segmento aí nos próximos anos, e a mesma coisa pode valer para outros setores, né? Uma agenda de concessões, barateamento do custo da energia com o gás, né? A lei do gás que visa aumentar a concorrência e facilitar a construção de gasodutos e a distribuição de gás em custos mais competitivos, que pode, sem dúvida nenhuma, ajudar a indústria, e outros setores. Eu acho que o foco deveria ser primordialmente nisso, em reforçar a segurança fiscal de longo prazo e inviabilizar investimentos também por meio de melhorias em outras áreas, como, por exemplo, a área tributária, reformas que a gente ainda precisa enfrentar no curto prazo. Então, assim, em linhas gerais, a gente pode falar que, apesar de tentador, uma pauta populista precisa ser descartada. O foco do governo tem que ser aquela volta da reorganização do Estado, estimular o investimento privado, seria isso? Exato, e com a manutenção nesse contexto de juros muito baixos, como é o elemento comum que a gente tem observado no mundo. Isso, para nós, tem um poder aí se mantido bastante grande de estimular investimentos também. E quais seriam, depois dessa crise toda, né, dessa pandemia, as pautas mais urgentes para favorecer a entrada de investimento estrangeiro no país e também para impedir que o capital que já está aqui não saia? O primeiro eu acho que é a solvência fiscal,
né? Porque senão nós temos uma reversão dessa dinâmica de juros baixos e uma instabilidade econômica que certamente traria, vamos dizer, manteria investidores estrangeiros afastados e talvez até estimulasse fuga de capitais do Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que atrair investimentos depende também de fortalecer a retomada, e nesse sentido, toda a pauta de produtividade e de redução de custos, ela é fundamental, e aí eu destacaria a reforma tributária, né? Se nós conseguirmos avançar nesse debate a respeito, principalmente, eu diria que são pautas aí dentro do âmbito tributário, é mais de uma pauta, mas uma delas, do ponto de vista de crescimento fundamental, é a dos impostos indiretos, é a criação de um IVA, a redução do número de impostos, da complexidade dos impostos federais, estadual e municipal, no sentido de um imposto de valor agregado que traria uma simplificação enorme e mesmo que resulte em aumento de carga para alguns setores, do ponto de vista sistêmico, aproximaria o Brasil das melhores práticas internacionais e traria um ganho de produtividade, o potencial ganho de produtividade para a economia, e nesse sentido a gente poderia acelerar o crescimento e atrair mais investimentos. Então, reforçar a retomada cíclica eu acho que é fundamental. Outro tema que tangencia essas duas pautas, né? A da estabilidade das finanças públicas e também a da produtividade, é a reforma do Estado. Ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão fiscal, que eu diria até que nem é a mais determinante no curto prazo, porque qualquer reforma muito provavelmente vai valer para os novos integrantes do funcionalismo para frente, né, no sentido de vencimentos e de uma estrutura de cargos e remuneração mais alinhada, mas tem o segundo elemento, que é o ganho de produtividade. Se você fizer uma reforma administrativa que reforme as carreiras do setor público, que permita mais fluidez na gestão do RH, que traga mecanismos de desempenho, que alinhe os incentivos do funcionalismo, cuja maior parte quer fazer um bom trabalho, né? Se tiver uma infraestrutura adequada, certamente o Estado pode ter um papel positivo na produtividade da economia. E é bom lembrar, o Estado brasileiro, se você considerar a arrecadação e mais o déficit, né, o tamanho do gasto público no Brasil hoje é 40% do PIB, até mais agora durante a pandemia. Ora, se é 40% da economia, nós precisamos exigir do Estado que ele entregue o seu quinhão de produtividade. O Estado não pode continuar a ser um elemento de produtividade negativa em muitos setores, né? Então, eu acho que essa agenda da reforma do Estado, além da questão fiscal, ela tem um impacto de médio prazo potencial no crescimento que não pode ser minimizado. Então, respondendo assim, eu acho que a gente tem uma pauta aí de confiança, que diz respeito à solvência do Estado, e uma pauta de destravamento de produtividade que tangencia aí tributária, administrativa, regulação em vários setores e tantas outras coisas que estão na pauta aí já há bastante tempo. Paulo, focando um pouco mais na reforma tributária, que é um assunto que está mais em evidência, em discussão no Congresso, queria que você avaliasse alguns assuntos. Muito tem se falado sobre a simplificação de tributos e tudo mais, mas tem o governo vai tentar criar um imposto sobre transações digitais, muito se fala nos moldes da CPMF, e tem uma outra discussão que eu acho que afeta diretamente a atuação de vocês aqui no país, que seria a taxação de dividendos e também de grandes fortunas. O que você avalia desses assuntos? Está no caminho correto? O que precisa ser feito em relação a isso? Olha, essa é uma discussão super extensa, né? Mas eu separaria talvez em três partes. Primeiro, do ponto de vista da economia, eu acho que a prioridade são duas prioridades. Primeiro é a reforma dos impostos indiretos, que afetam, de fato, a eficiência da produção e da comercialização de bens. Aí nós estamos falando de PIS/COFINS, IPI, ICMS, ISS, toda essa coletânea de impostos que incide sobre bens e serviços, em prol de um imposto sobre valor agregado. Essa é a primeira pauta, eu acho que é a pauta mais determinante para o crescimento a curto prazo e precisa ser enfrentada. Felizmente, há uma motivação favorável no Congresso para avançar com isso.
se o governo não atrapalhar, né? Eu acho que a proposta federal de PIS/COFINS ela se acopla à PEC 45, né, que é a que versa sobre a criação do IVA. Então, eu vejo um horizonte favorável para esse encaminhamento. Então, esse é o primeiro. A segunda vertente é a progressividade da tributação. Acho que esse é um objetivo desejável para o país, porque nas métricas internacionais a nossa carga realmente é regressiva. No âmbito indireto, né, a tributação de bens, ela onera, sobretudo, as pessoas que ganham menos, né, que estão nas faixas mais baixas da renda. Então, avançar nessa pauta é uma pauta inclusiva, sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista da tributação de dividendos, aí eu acho que tem duas coisas. Primeiro, tem o movimento mundial de redução da tributação das empresas que trabalham sob o regime de lucro real no Brasil, né? E a taxa aí é 34 no Brasil, a gente observa taxas aí perto de 20, 25 na maior parte dos países da OECD, né? Então, convergir para isso é desejável, no sentido de o Brasil atrair investimentos. E a contrapartida é tributar o dividendo, que também é uma prática usual na maioria desses países, e o Brasil tem tributação zero. Eu acho que essa transição ela é positiva do ponto de vista do incentivo ao investimento no âmbito das empresas e caminharia no sentido de tornar a carga mais progressiva no país. A tributação de dividendos, ela muitas vezes é confundida como uma coisa puramente empresarial, mas no Brasil ela tem uma dimensão de renda da pessoa física, ou melhor dizendo, da renda do trabalho, né? Porque muita gente é organizada como pessoa jurídica e acaba pagando menos do que uma pessoa que é assalariada. Então, essa é uma pauta de forma importante, que se você mais ou menos harmonizar a tributação sobre o trabalho, independente da formatação jurídica em que ele se dá, isso também teria um impacto progressivo na tributação brasileira. Eu acho que é um objetivo também desejável. Então, a boa notícia, eu acho que esses dois temas eles estão, vamos dizer, colocados. Acho que existe uma percepção ampla na sociedade a respeito de que esses dois temas são desejáveis e é preciso avançar neles. Então, vamos ver se haverá um avanço aí nos próximos meses. Eu acho que o foco do Congresso vai ser inicialmente na questão dos impostos indiretos. Acho que temos uma boa chance de ter uma votação, pelo menos na Câmara dos Deputados, uma tentativa séria de fazer uma votação da reforma agora no segundo semestre. E essa pauta da progressividade, eu acho que ela está aí. Não sei se ela avança no segundo semestre, mas é um tema que estará conosco e não vai embora. Aí tem uma terceira, só para finalizar, que é a questão da tributação de folha, né? Que aí se insere essa tentativa do governo do imposto digital como um mecanismo para compensar uma desoneração. Olha, eu acho que aí esse debate é super importante do custo da folha, mas a essa altura eu acho que ele pode poluir as outras duas pautas que são, na minha opinião, mais urgentes a curto prazo. E se quisermos avançar na desoneração, eu acho que dá para fazer isso, por exemplo, lidando com alguns itens que não têm a ver com o trabalho propriamente, né, que acabam incidindo sobre a folha. Então, eu acho que é poluir o ambiente a gente discutir esse tema agora. Eu gostaria de ver o foco na questão do IVA e, eventualmente, na questão da progressividade. Então, só para reforçar, o foco deveria ser esse, na simplificação de tributos e não tentar criar um novo imposto para compensar um outro que aí pode acabar atrasando a discussão. Eu acho que até esse debate é legítimo e até pode ser desejável mais adiante, mas a urgência é na questão do IVA e na questão de reformar a tributação de renda da pessoa jurídica e da pessoa física, né? E nem tanto nessa terceira pauta. Paulo, você no começo da entrevista falou que se o país pensa numa retomada rápida da economia, obrigatoriamente precisa manter esses juros baixos. O Banco Central novamente cortou a Selic, né, agora está em 2% ao ano, e ainda tem até a possibilidade de um novo corte em setembro.
Isso, de uma certa forma, favorece investimentos em renda fixa, por exemplo, na Bolsa, mas também pode manter o dólar num patamar alto. O que que você avaliasse o cenário para a gente? O que que você projeta aí pela frente, tanto em relação aos investimentos, como para o cenário econômico em geral, para as pessoas no dia a dia e também para as empresas? Eu acho que, do ponto de vista da política monetária, né, o Banco Central ontem cortou 0,25, fomos a 2%, nova mínima, mas ele inovou numa vertente, que foi oferecer o que a gente chama de guia para o futuro, né? Que é ele dizer que ele não antecipa que no horizonte relevante de política monetária, que é sobretudo o ano que vem, marginalmente 2022, ele não antevê a necessidade que terá que elevar os juros. Então, ele ofereceu esse guia, né, condicionado à manutenção do regime fiscal, que é justamente o que nós estávamos debatendo antes. Então, qualquer, vamos dizer, irresponsabilidade na gestão do teto, acho que afetaria esse cenário, mas em mantido o teto, ou, de certa forma, a credibilidade ao redor dele, ainda que com alguma mudança, os juros devem permanecer baixos pelo menos até o final do ano que vem. Eu acredito que esse cenário é plenamente plausível, porque nós temos uma ociosidade grande, né, na economia, as projeções de inflação seguem muito abaixo das metas, né, até 2022. Então, acho que esse conforto de juros estáveis num patamar muito baixo, ele tem boas chances de ser mantido aí por esse prazo que o Banco Central indicou. Então, isso é um impulso importante ao longo do tempo para a atividade, não é o único, mas é um impulso importante, que deve contribuir positivamente para a recuperação. Em relação a investimentos, também há um ineditismo, né, nessa taxa, mas se a gente observar, por exemplo, o universo da renda fixa, por exemplo, os papéis indexados à inflação, né, as NTNs-Bs, o que o mercado tem? Se você olha prazos mais longos, a partir de 5 anos, sobretudo a partir de 10 anos, né, papéis com esse prazo, as taxas são muito maiores. A gente tem taxas ainda, se você isolar os fluxos de caixa desses papéis ali para frente, essas taxas a partir do ano 5 ainda estão acima de 4%. Né? Então, justamente porque reflete a incerteza em relação à evolução de contas públicas, em relação a reformas e etc. Se nós avançarmos nessas pautas positivamente, esses prêmios de risco que estão na curva de juros de longo prazo, eles tenderiam a cair mais. Já vem caindo nas últimas semanas, poderiam cair mais. E, nesse sentido, a renda fixa ainda é uma oportunidade positiva na nossa opinião. Não a Selic de curto prazo, mas essa configuração de papéis aí com prazo mais longo. Tem todo um universo de crédito, né? Debêntures de infraestrutura que pagam ainda um prêmio em relação à taxa de juros básica indexada à inflação e por aí vai. E também, em geral, outros ativos, né, que têm ganho importância, mas isso, a atratividade de renda variável, pelo juro mais baixo, ela cresce, outros ativos também, mas aí eles são mais sujeitos justamente à confirmação da retomada e à melhoria mais estrutural dos prognósticos de crescimento. Né? Então, eu diria que não é, embora sejam, em tese, atrativos em função dos juros baixos, a gente vai precisar ver progressos nessa direção aí nos próximos meses para sancionar e até impulsionar mais os valores que a gente vê hoje nos mercados. Paulo, a gente falou nessa entrevista muito do cenário econômico, reforma tributária, teto de gastos e tudo mais. Para a gente fechar essa conversa, então eu queria focar um pouco mais agora na sua atuação. Eu acho que os últimos meses aí deve ter sido de muito trabalho para vocês. Então, assim, qual que é o desafio de administrar o patrimônio de algumas das famílias mais ricas do país no meio dessa pandemia, no meio dessa crise, com muita turbulência, muita instabilidade, assim, o que que foi feito para proteger esse patrimônio e para poder atravessar esse momento com mais tranquilidade? O que que vocês fizeram dentro da companhia? Olha, eu acho que o desafio, aliás, boa pergunta, o desafio é de gestão de patrimônio, seja ele grande ou pequeno, num momento de instabilidade como o que nós passamos, né, e ainda passamos, mas menos agudo do que foi ali o primeiro trimestre, gerir patrimônio é um desafio. E aí eu diria, talvez,
o principal desafio ele até precede o momento, né, da pandemia, que é justamente montar para cada investidor uma política de investimento que esteja adequada à sua pessoa, né, ao seu perfil de risco, ao seu momento de vida, às suas necessidades de liquidez, à sua situação familiar. Quer dizer, esse é o principal desafio, eu diria, de gestão de patrimônio. Ele até antecede o investimento propriamente dito, porque se você monta uma política com guias claros, com parâmetros bem definidos, e que são respeitados ao longo do tempo, você garante, ou de certa forma minimiza bastante o risco de ter que tomar decisões no calor dos acontecimentos que podem ser contraproducentes ao longo prazo. Por exemplo, ser obrigado a reduzir uma posição em que você acredita e que, enfim, tem valor, porque a carteira se tornou extremamente volátil, não está de acordo com o perfil de risco e a pessoa pode ficar desconfortável. Então, eu acho que o desafio é ter uma política de risco sólida para justamente conseguir enfrentar esses momentos mais difíceis. E este momento que nós vivemos realmente foi... A gente teve todo tipo de crises, né? Eu vivi desde o início dos anos 90 na minha carreira, muitas delas, mas nenhuma com a natureza do que a gente passou, obviamente, agora, né? Então, isso trouxe um desafio. Foi uma queda de preços de mercado a mais abrupta, né? Um prazo tão curto, assim, a gente ter uma marcação negativa. Então, justamente ali você está bem mapeado em termos do risco de cada uma das carteiras de investimento, é um mecanismo que garante a tranquilidade na tomada de decisão para frente. Outra regra importante em investimentos é justamente você conseguir manter posições quando as posições são boas, né, e que estão dentro da política de investimentos adequada para aquela pessoa em momentos mais adversos, porque a pior situação possível é você ser obrigado a realizar perdas numa posição justamente no pior momento, né? Então, foi um desafio, continua sempre sendo um desafio, mas eu repito que o principal é cada um, todos nós somos investidores em alguma medida, né? Grandes, pequenos, cada um com a sua fase de vida, o seu perfil de risco, é a gente pensar muito nessas coisas sempre e justamente ir aprendendo como investir melhor a partir desses parâmetros. Paulo, muito obrigado, agradeço sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço, Lucas, fico à disposição, um abraço e até a próxima. Moneypod conversou com o economista Paulo Pereira Miguel, diretor de investimentos do Julius Baer Family Office. Obrigado pela atenção e até a próxima.